Boa tarde, alunos, tudo bem com vocês? Conforme eu falei para vocês, hoje eu vou fazer uma breve explicação das atividades da semana 2 do PET 4, certo? Bom, são interpretações de textos, né? Nós temos 3 tipos de textos diferentes. O primeiro texto é uma tirinha, né? Como vocês podem ver aí no PET, que traz, né, algumas imagens de um menino comentando sobre prender passarinhos ou não, né? Seria o tema da tirinha. Aí depois vem algumas questões a respeito da tirinha. Então aí a gente percebe que ele não prende o passarinho, que ele apenas dá alimentos para o passarinho, mesmo que seja na gaiola. A gaiola funciona como um comedouro de passarinhos, né? Ela não funciona como uma prisão. E ele faz algumas comparações, né, do que é o amor, né, referente à questão de prender ou não o passarinho. Ele compara o amor na vida, né, de forma geral. Então aí nós temos a pergunta número 1, qual a ação de Armandinho com a gaiola? Então, o que ele fez com a gaiola? Ele não usou como prisão para passarinhos, simplesmente ele fez a gaiola, ele colocou comida, né? Ele fez um comedouro para os passarinhos. A número 2 pergunta o seguinte: qual a relação da fala amar não é egoísmo nem posse com a ação de Armandinho? Aí, no caso, ele fez uma comparação, né, sobre o que é amar, né? Se quando amamos de verdade, a gente deve prender, sufocar, né? E não é porque a gente ama alguém que a gente acha que é dono, que a gente tem posse dessa pessoa. Então, ele quis dizer nesse sentido. Então, eu coloquei a resposta da seguinte forma: se você ama passarinhos, você não tem que prendê-los em uma gaiola. Do mesmo modo que se você ama uma pessoa, você não tem que agir como se ela fosse sua propriedade. Então, ele fez uma comparação com a vida, né? O amor, a prisão dos passarinhos e a prisão na vida. A número 3. No último quadrinho, os passarinhos se aproximam das crianças. O que isso demonstra? Né? Demonstra que eles confiaram, né, nas crianças aí em questão e perceberam que não teria nenhum mal, né? Que eles queriam só alimentá-los, as crianças, certo? 4. Que lição a tirinha de Armandinho nos traz? Aí no final ele deixa, né, até a frase falando, né, que amar é querer o bem do outro e deixá-lo livre para fazer suas próprias escolhas. Então a gente ama, mas a gente tem que deixar a pessoa livre para que ela faça suas próprias escolhas. Então essa é a lição que trouxe essa tirinha pra gente. Bom, agora nós vamos pro texto 2. Bom, meninos, o texto 2 é um editorial, né? Textos editoriais são tipos de textos também jornalísticos e eles aparecem no início das colunas do jornal. Geralmente, a diferença é que eles são opinativos, né? Subjetivos. O que seria isso? A pessoa que escreve, ela opina, certo? Mas apesar deles serem opinativos e subjetivos, eles podem conter objetividade, né? Coisas que vão ser retratadas na coluna, né? Informações. Então aí a gente tem um editorial de gentilha, censura e liberdade de expressão. Então aqui tá falando sobre algumas postagens que ele fez no Twitter, né? Tweets, né? Ele fez tweets no Twitter e ele foi condenado por isso. Mas na verdade ele não foi condenado pelos tweets que ele fez. Ele foi condenado pelo que foi escrito neles, certo? Então a gente vai começar com as perguntas. Aí a pergunta número 1 é: qual fato ocorreu em torno da produção desse editorial? Então, foi a condenação do humorista Danilo Gentili, eu não sei se vocês conhecem, por ter publicado no Twitter conteúdos ofensivos. O que seria isso? Conteúdos maldosos, né, injúrias, difamações sobre uma deputada. Então, essa é a resposta da número 1. O texto 2.
A questão 2. O texto apenas relata fatos ou apresenta opinião a respeito da questão tratada? Sim. Como eu falei, os textos editoriais, eles são opinativos. Então, também relata fatos, relata leis, relata artigos, né? Vocês vão ler o texto e vocês vão perceber. Mas também relata opinião. Aí nós temos a 3. Transcreva a opinião do autor em relação ao fato relatado. A condenação, portanto, não pode ser chamada de censura. Danilo publicou os tweets que quis e foi notificado. Depois ele publicou um vídeo obviamente ofensivo. O vídeo não sofreu censura. Ele foi publicado e a condenação é justamente posterior ao vídeo. Ninguém fez uma análise prévia do conteúdo para saber se seria publicado ou não. Então essa é a opinião do autor, de quem escreveu esse editorial. Então aí eu coloquei em amarelo as partes que eu achei principal que ele deu, né, que foram a opinião dele, né, as partes principais. 4. Qual é o seu posicionamento sobre a condenação de Danilo Gentili? Você acredita que ele feriu o limite da liberdade de expressão ou foi apenas censurado? Então essa questão aqui é uma questão pessoal, né? Cada um vai ler, pode ter uma interpretação diferente, uma opinião diferente. Então aí vocês vão colocar de acordo com a opinião de vocês. Mas aí se vocês colocarem que concordam ou não, vocês têm que justificar, tá? Eu coloquei uma sugestão de resposta, né? Que é a seguinte: eu concordo com a argumentação do texto lido. Todos têm direito de liberdade para expressar as suas ideias, mas depois tem que arcar com as consequências disso. Então, é bem assim, né? A gente expressa as nossas ideias, dá as nossas opiniões, mas a gente também tem que responder por elas depois. Então, essa é a minha opinião. Agora, vamos lá para número 5. Bom, a número 5, a pergunta é a seguinte: qual é o limite entre a liberdade de expressão e a ofensa? Então, tem um limite entre essas duas palavras, certo? Esses dois pontos. Então, aqui eu coloquei a minha opinião. Essa resposta também é pessoal, né? Vocês têm que colocar a opinião de vocês. Eu até prefiro que vocês coloquem, mas eu coloquei uma como sugestão para vocês colocarem, completando de vocês. Eu acho que é a intenção. Se o objetivo do emissor é quem emite, né? Primeiramente, quem estabelece a comunicação. É inferiorizar outra pessoa. O que é inferiorizar? Diminuir, né? Difamar. Então, não é liberdade de expressão. Agora, se é só grosseria mesmo, ou alguém despejando suas frustrações em cima de alguém, não tem nada a ver com isso. Então, depende muito do jeito que é colocado, certo? Porque a gente também não tem que concordar com tudo que é postado, que é falado, mas também a gente tem que ver a forma como que a gente vai comentar sobre isso, tá? Então essa é a opinião, mas vocês vão dar a opinião de vocês e escrever da forma que vocês acham, certo, meninos? Bom, agora nós vamos começar o texto 3. O texto 3 é uma música do Rapa, uma banda muito famosa, uma banda que tem uma linguagem assim, conversa muito com o público e relata coisas da vida mesmo, né? É uma linguagem um pouco difícil, né? Porque eles trabalham com metáforas, comparações, né? Sentido figurado, mas é uma música interessante de se interpretar. Então nós vamos lá. Para a questão 1. Então aí a questão é a seguinte: o título da canção do Rapa indica que tipo de sentimento? Então eu acredito que seja preocupação. Então eu coloquei dessa forma. 2. Qual o significado do trecho "Deixo quieto e segura as páginas dos sonhos que não li"? Então aí, se a gente pegar o contexto da música, né, a gente vê que o eu lírico, ele se apega à esperança, certo? E ele se apega à esperança das coisas que ele ainda não realizou, dos sonhos que ele não conseguiu, né, realizar, concretizar. Mas ele segue em frente, né, mesmo diante das dificuldades da vida. Então ele vai deixando quieto, né, que ele vai tendo paciência, mas ele
mas ele segura com ele os sonhos. Não quer dizer que ele segura porque ele quer que aconteça. Né? Então, a gente entende dessa forma essa expressão, certo? 3. Número 3. Qual a mensagem que a canção nos mostra sobre a família? Então, aqui eu percebi que ele quis dizer que a família não é só aquela que nós temos laços sanguíneos, né? Mas sim as pessoas que a gente tem afinidade, as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente divide os sonhos, as alegrias, as tristezas, né? E principalmente as pessoas que se preocupam com a gente, né? E que a gente também se preocupa. Então eu acredito que sobre a música, a hora que a gente lê e começa a interpretar os versos, né? A gente percebe que essa mensagem tá subentendida na música, tá? Bom, essas são as atividades da semana 2 do PET 4. Gostaria muito que as questões pessoais vocês opinassem, né? Isso favorece o desenvolvimento na escrita, né? Não só copiasse as respostas. Isso daqui é uma forma de orientação para vocês, né? Mas o aluno ele tem que buscar, né? Criar a sua própria resposta, né? É lógico que professora, tem que ser igual a sua resposta? Não, tem que ter o mesmo sentido, mas o aluno tem que construir o período, né, para ele responder. Isso é muito importante para o desenvolvimento de vocês. Então, bons estudos e até a próxima!